Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Alana Tavares, eu sou professora de língua portuguesa há 13 anos, tá? Eu espero que vocês estejam bem. O meu objetivo não é que vocês decorem regras, mas que de uma forma bem simples, didática e prática, vocês entendam, né, as regras de uma forma contextualizada para acertarem todas as questões e passarem no concurso, né, tão desejado. Tá bom? Que vocês gostem de aprender, né? Gostem de resolver questões. E para nossa primeira aula de hoje, né, a nossa primeira aula de redação, eu pensei num assunto que ele é fundamental, né, que é a gente conversar sobre a banca. Todas as provas, né, que você vai realizar, a gente precisa ler o edital. Eu já falo muito isso para os meus alunos do ensino médio, né, que vão fazer a prova do Enem. A gente precisa ler os critérios. Como é que essa prova ela é solicitada, né? Quais são os critérios, a pontuação, que tipo de assuntos são cobrados. Então é interessante que vocês saibam, né, todos os pontos cobrados no edital. E por isso, nessa primeira aula, nós vamos fazer uma leitura e eu já vou dando uns bisus para vocês, tá bom? Compreendendo os critérios da banca, né? É importante que a gente leia muito, né, entenda sobre o IDECAN, né? Como é que ele pede as redações? Vocês já viram provas de redação anteriores? É bacana porque quando a gente vai pegando várias redações, a gente vai conhecendo algumas metodologias e técnicas da banca que vão se repetindo nas provas. Vai ficando mais fácil, né? A gente se desespera menos e vai ficando mais tranquilo. Então, eu trouxe o edital para vocês, né? Quando tem aqui, por exemplo, né, ó, prova discursiva, a prova de redação que muitas vezes traz um pouco de medo, né, para quem vai realizar, mas eu já deixo bem claro aqui para vocês que eu vou explicar de uma forma bem objetiva, bem simples, para que vocês entendam, né, realizem e tenham o resultado que vocês tanto sonham, tá? Nós temos aqui, ó, prova de redação de caráter eliminatório, né, classificatório para todos os candidatos. Ela é aplicada no mesmo dia, né, ó, mesmo dia e horário da prova objetiva, dentro do horário previsto nesse edital. Aqui é interessante, né, que a gente saiba trabalhar bem o tempo que a gente vai, o tempo que a gente precisa para realizar as questões objetivas e o tempo que a gente precisa para realizar a redação. Daí vem a importância da gente treinar, né? É importante que vocês já estejam treinando e escrevendo para terem um pouco mais de tranquilidade quanto ao tempo, né? Para que isso não atrapalhe vocês. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade. Olha que interessante isso, gente. Temas da atualidade. Então, leiam sobre os temas da atualidade, né, esses temas que estão sendo falados diariamente, tanto nas redes midiáticas, né, mas também no Instagram. Inclusive, uma dica que eu dou para vocês muito interessante é que muitos professores de geografia, professores de história, eles criam posts bem explicativos bem didáticos, resumindo as situações. E é muito bacana. Depois eu já deixo aqui para vocês algumas dicas de páginas para vocês seguirem, né? Para quem tem um pouco de dificuldade, né? Para a leitura, nós temos esses exemplos, né, mapas mentais. Existem muitos criadores de conteúdos, professores, que trazem mapas mentais sobre os assuntos da atualidade. E uma coisa muito importante, tá? Assuntos da atualidade que estejam relacionados à saúde, mas contextualizado com outros assuntos. Então, por exemplo, né, nós temos um assunto que está sendo muito bem abordado, Rio Grande do Sul. Dá para se abordar muitos conteúdos, muitas temáticas dentro desse assunto. Então, a dica que eu dou é que vocês tenham domínio de todos os temas da atualidade, né? O que aconteceu, onde, como, quando, qual é o contexto histórico, econômico, fazer uma associação com situações anteriores. Então, a gente precisa ter todo esse domínio, né? Podemos até conversar sobre isso, né? Sobre alguns temas. Eu ajudarei vocês a respeito disso, não se preocupem, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, mínimo 15 linhas e máximo 25 linhas. Gente, uma dica bacana. Não façam, né? Não realizam, não escrevam um mínimo de linhas, né? Ai, 15 linhas. Não façam isso. Vocês podem escrever 18, 19, não obrigatoriamente as 25 linhas, né? Fica aí entre 18, 19, 20 linhas,
tá? Quanto mais a gente escreve, mais existe a possibilidade de erros gramaticais e da gente acabar fugindo um pouco do tema. Então, se você tem essa dificuldade, né? Você é aquela pessoa que tem muita informação na tua mente e você acaba se perdendo um pouco, né? Quando está ali produzindo a sua redação, tente ser objetivo e não precisa escrever o máximo de linhas. Mas também não escrevam 15, né? Fica entre 17, 18, 19, tá ótimo. Então, isso daqui é muito importante, saber o mínimo de linhas e o máximo de linhas, tá? Em caso de inexistência de vagas, né, isso aqui, a hipótese de desclassificação durante a correção da prova poderá, né, a critério exclusivo do IDECAM. Tá bom? Pronto. A gente chegou aqui numa parte muito interessante. Olha só, aqui tem uma listinha, né, um gráfico com cada critério que o IDECAM usa para corrigir a sua prova e a pontuação máxima, né, o que é descontado. É importante vocês saberem isso daqui, porque alguns editais, né, algumas bancas, existem alguns conteúdos que valem mais do que outros, né? Alguns critérios podem fazer vocês perderem mais pontos, ou existe aquele critério que vai te fazer ter um pouco mais de ponto. Então, por exemplo, né, o domínio da norma culta, pontuação, acentuação, ortografia, né, a concordância, colocação, regência, a estrutura sintática, a gente consegue perceber, ó, que o desconto da pontuação aqui, ele é o mesmo. Tá vendo aqui? Ó, 25 por erro. Vocês conseguem perceber aqui? E o máximo de pontuação, 2,5. Então, não existe aquela possibilidade de, eu vou prestar mais atenção na pontuação, eu vou prestar mais atenção na concordância. Ou seja, o IDECAM ele vai analisar todos os critérios usando o mesmo critério, né, mesmo solicitação de pontuação. Tem que prestar muita atenção nisso. Aí nós temos aqui embaixo regência, né, quanto à estrutura, a tipologia textual, sequência lógica, uso adequado de conectivos. A gente vai estudar tudo isso daqui, né? Não se preocupem. E de uma forma bem contextualizada. Eu vou trazer textos, tá? Porque eu sei que de uma forma contextualizada é muito mais fácil a gente aprender. E aqui embaixo nós temos a observação da estrutura, né? A coerência e a coesão. Também, olha só, pontuação máxima 1,5. E aí, no geral, nós temos, ó, 15 pontos. Pontuação total desse primeiro módulo. 7,5, ó. Esses 4 critérios, esses 4 conteúdos, eles são analisados da mesma forma, ó, a mesma pontuação, 1,5. E nós temos aqui, por último, ó, compreensão da proposta, habilidade argumentativa, né, a progressão temática, conhecimento do tema, capacidade de análise, também todos com a mesma pontuação, 1,5, resultando aqui no 7,5. Então, a gente percebe aqui que a análise do IDECAM, ele coloca a pontuação máxima, a mesma pontuação máxima para cada critério, e a perda de pontuação também é a mesma. Isso quer dizer que nós precisaremos ter o domínio básico de todos esses critérios, porque todos eles são importantes. Não tem né? Não tem um critério que vai fazer eu ter mais pontos ou menos pontos. Eu preciso basicamente, ó, ter o domínio de todos eles. Tá ok, gente? Seguindo um pouquinho aqui mais adiante, ó, essa parte aqui também é importante. A prova de redação ela vai ser avaliada na escala de 0 a 30 pontos. Então, todo esse somatório aqui, ó, dão os 30 pontos, tá? E você precisa acertar no mínimo 50% do total de pontuação, tá? Então, é no mínimo 15 pontos. Mas, é claro que eu vou ajudá-los a acertar muito mais, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, o candidato que não for classificado na prova da redação, nos termos desse edital, estará automaticamente eliminado. Então, a gente precisa seguir os critérios mínimos da redação para que vocês possam ser aprovados, tá? Nós temos um pouquinho mais aqui, ó. A folha de resposta da prova de redação não poderá ser assinada, rubricada ou conter qualquer palavra, né, com símbolo, né, que a gente chama isso de rasura. Então, não pode ter rasura, tá? A prova de redação deverá ser redigida de forma clara, sem rasuras, né, o que eu comentei, pelo próprio candidato, à mão.
Já é uma boa, né? Muitos alunos conversam comigo, alunos do ensino médio, alunos de concurso, que um dos grandes receios é a letra, né? Letra legível. E se vocês têm essa dificuldade, né, com a letra de vocês, um método que é muito antigo, mas que ele traz um resultado muito bom, gente, é o caderno de caligrafia, né? Porque ele vem justamente te ensinando, né, a métrica da letra. Então, se você tem dificuldade com a tua letra, né, se a tua letra ela não é tão legível, vocês podem, né, comprar um caderno de caligrafia e já ir treinando a letra de vocês, tá bom? Porque não vai adiantar você ter uma boa produção textual, seguir todas as pontuações, concordância, regência, saber utilizar os conectivos, né? Costurar os períodos, os parágrafos, se o corretor ele não conseguir entender a sua letra, tá? Então, esse assim é a base da tua redação, tá? O corretor ele precisa entender o teu texto. A prova de redação, pronto, nós temos aqui, ó, nesse caso, ó, se houver necessidade, o candidato será acompanhado por um colaborador, se precisar se retirar da sala. A nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Portanto, qualquer elemento relacionado ao tema que esteja presente apenas no título não será considerado. Gente, uma coisa muito importante, e às vezes esse é um ponto que faz com que pessoas zerem a redação. A tua introdução, né, o teu tema, a tua introdução, ela está mostrando para o candidato o que é o assunto, o que é que você vai abordar, né? De uma forma resumida. Eu sempre faço essa associação, por exemplo, com o jornal, né? Quando a gente está lendo uma matéria, uma notícia, vem um resuminho, né? O lead, a gente chama de lead, tem o lead em cima, e ele já traz para a gente de forma resumida o assunto, né? O que que nós iremos ler. Se na sua introdução você escreve algo, né? E no teu desenvolvimento e na tua conclusão você está mudando o foco do assunto, isso te elimina, né? Isso zera a sua redação. Então prestem bastante atenção. Todo aquele resuminho, né? Aquela apresentação que você coloca na sua introdução, ela vai ter que ser desenvolvida, né? Durante os outros parágrafos da sua redação. Então, ali, a parte mais importante da tua redação é a introdução. É a partir dela que você vai, ó, desmembrando, que você vai explicando, vai fundamentando. Então, não pode estar diferente, tá bom? A tua introdução, de certo modo, ela tem que englobar tudo que vai estar na sua redação. E, obviamente, eu vou ensinar vocês a fazer isso, tá bom? Fiquem completamente tranquilos. A não devolução, né, pelo candidato da folha de respostas ao fiscal, ó, vocês vão ser eliminados, né? Então, existem provas, concursos, que a gente pode levar a prova para casa. E no caso aqui do IDECAN, não. A prova ela vai precisar ser devolvida, tá bom? Será atribuída nota zero à redação que? Essas são uma das partes mais importantes que a gente precisa ler do edital. O que é que faz com que eu zere a minha redação? Todo o edital traz essas informações e muitas pessoas acabam não lendo. E aí, muitas vezes, quando vão saber da nota, ficam sem entender. Poxa, por que que eu fiquei com uma nota tão baixa? Por que que a minha redação foi zerada? Eu sempre falo para as pessoas, gente, é muito importante ler o edital. O edital, ele já traz uma dica fundamental, uma dica, uma base já muito boa para a gente começar e desenvolver a nossa redação. Então, o que que faz com que você tenha nota zero no IDECAN? Não observar as orientações presentes no caderno de questões. Toda a redação a folha de redação que vocês vão receber, ela virá com critérios, orientações, a tipologia textual, o gênero, para que vocês sigam e não corra o risco de fugir o tema, que é algo que acontece, infelizmente, com tanta frequência, né? Com quantidade de linhas inferior ao mínimo solicitado. Às vezes a gente não lê isso, né? Ah, eu esqueci de ler o mínimo de linhas, o máximo. Qual é o mínimo? 15, né? Máximo 25. E aí a minha dica é não ficar no 15, né? Não escrever 15 linhas. 17, 18, 19, até 20 linhas. Também não precisa você escrever o máximo de linhas, tá?
Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente, ou seja, apenas com desenhos, números e palavras soltas em versos. O IDECAN, a gente trabalha com análise sintática e morfossintaxe, que a gente vai trabalhar em gramática. Ou seja, o IDECAN não analisa, não trabalha com classes gramaticais, assuntos gramaticais de forma isolada. É contextualizado. Ou seja, o seu texto ele precisa ser completamente contextualizado. A tua introdução ela precisa estar relacionada aos desenvolvimentos, à conclusão. Se não estiver assim, se os teus parágrafos estiverem soltos, ou seja, o primeiro parágrafo não tem relação com o segundo, né? Esse fechamento não tem essa costura, você pode ter a tua redação, ela pode ser eliminada, certo? E muitas vezes a gente pensa assim, para eu tirar um 0 na redação, é apenas fugir do tema. Estou escrevendo sobre uma coisa e aí de repente eu menciono outros assuntos. E não é só isso. A introdução não está relacionada ao parágrafo, você terá a nota 0. Você não está sabendo usar bem os conectivos que fazem essa relação, a tua nota vai ser 0. Então, prestem bastante atenção nisso, tá? E nessa informaçãozinha, o IDECAN, ele sempre analisa esses critérios de contextualização. Tudo precisa estar contextualizado, tá? Se a prova estiver em branco, né? Fugir integralmente, né? A tipologia textual, gênero textual. Então, o gênero textual do IDECAN que ele pede nas redações é o gênero dissertativo, argumentativo. Que lá no ensino básico, né, quando a gente estuda no Fundamental 2, no ensino médio, o texto argumentativo, o dissertativo argumentativo, é o artigo de opinião. É aquele texto que você precisa ter embasamento sobre o assunto, né? Por isso a importância da leitura. Tem que saber fundamentar, fazer referências que comprovem, né, que validem a tua explicação e, afinal disso, tem que ter a tua argumentação. Então, você não pode fugir ao gênero, né, à tipologia, que nós também iremos estudar. Apresentar um texto escrito, né, com expressões injuriantes, né, discriminatórias, gente, abusivas, cuidado, né? Vamos conversar sobre isso também. Expressões que talvez anteriormente eram utilizadas e hoje já não podem mais ser utilizadas, né? Vamos conversar sobre isso um pouco mais à frente. Uma dica que eu dou é, se vocês querem adquirir, pegar, né, baixar algumas redações prontas, né, de pessoas que tiraram notas máximas, pesquisem redações atuais. Porque redações de 3, 4, né, 5 anos atrás terão expressões, palavras e conectivos que hoje já não se pode mais utilizar. E aí você vai perder ponto. Você vai ter a tua redação ali, né, eliminada, nota 0, porque você não prestou atenção nisso. Então, sempre pesquisem redações atuais, tá? Redações que vocês possam usar como modelo. Outro ponto importante, a folha de resposta da prova de redação poderá ser visualizada no site, né? Então, aqui mais abaixo nós temos as informações de quando é que vocês vão poder visualizar, né? As datas. Tudo isso aqui é importante da gente ler, tá? E aqui mais abaixo tem algumas observações a partir dessas leituras que a gente fez, tá? Por exemplo, gente, leitura. Eu quero fazer uma boa redação. Eu preciso ler. Vocês precisam ler com muita frequência. Eu não consigo discorrer sobre um assunto, fundamentar, utilizar referências, se eu não tiver o básico, né, o conhecimento básico desse assunto. Como é que eu vou conseguir escrever sobre a situação do Rio Grande do Sul e até fazer uma relação com outras temáticas, com situações anteriores, se eu não souber de fato o que está acontecendo? Então, a primeira dica, a primeira observação básica, né, para quem estuda a redação, para quem quer elaborar uma boa redação, é leitura. Leiam com frequência, porque na leitura vocês vão compreender o assunto, vocês vão saber utilizar as referências, né? Ou seja, o que são as referências? Especialistas, né? Livros que tratam desses assuntos, são aquelas referências que dão valor, né? Que comprovam as nossas afirmações.
Prática escrita. Vocês precisam praticar. Então, tenham essa prática de escrever, de elaborar as redações, né? Para a gente poder corrigir. Então, elaborem redações para que eu corrija. Façam isso com frequência, porque vocês vão aprendendo a usar os conectivos, a entender as regras gramaticais de forma contextualizada dentro do texto. Então, saber usar a concordância, o sinal de pontuação, a gente aprende a gramática na prática. E a redação é nada mais, nada menos do que a gente estudar, né, colocar em prática a interpretação e a gramática. É morfossintaxe. Vamos estudar isso em gramática. A morfossintaxe é saber o conceito, tá? O conceito isolado daquela classe gramatical e, ao mesmo tempo, a função que ela exerce dentro de um contexto, né, de uma oração, de um período. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas palavras, dependendo do contexto, vão assumir outras funcionalidades. Aquela palavra que a gente entende sempre como substantivo, em algum outro contexto, pode ser um adjetivo. Tá? E é aqui que entra a questão das orações subordinadas, que contextualizam assuntos que a gente estuda, a transitividade verbal, que contextualiza o que a gente estuda na gramática, né? Os conectivos, a gente estuda as conjunções, né? As preposições. Então, a morfossintaxe é isso. Não adianta somente eu saber o que é um verbo, o que é um pronome, o que é um adjetivo. Eu preciso saber usar cada classe gramatical dessa dentro de uma oração, dentro de um período, dentro de um texto. Sinônimos. Sabe como é que a gente faz para adquirir essa habilidade de usar os sinônimos? Leitura. De tanto vocês lerem bons textos, os textos mais recentes, vocês vão adquirindo vocabulários. Não é interessante que a gente repita palavras e a gente perde ponto por isso, né? Se a gente prestar atenção, esteticamente, o texto ele não vai ficar legal. Numa conversa, né, se você repete muito uma palavra, está repetindo na introdução, está repetindo no desenvolvimento, esteticamente, o texto ele não vai ter valor, não vai ser um texto rico. Então, por exemplo, você está ali falando de um sujeito, né, o tema, a temática, o substantivo do teu texto, você não vai poder ficar repetindo ele do primeiro desenvolvimento, no segundo. Então, sinônimos, tá? Usar palavras diferentes que apresentem o mesmo significado. Então, preposições, conectivos diferentes, substantivos diferentes. Evitar repetição de palavras, tá? E conectivos, o que são esses conectivos? Esses conectivos, eles são exatamente aquelas palavrinhas que fazem a costura. Eu finalizo uma introdução e vou começar o desenvolvimento, mas não pode ser de uma forma solta. Eu preciso fazer uma interligação. E aí eu uso as conjunções que nós iremos estudar. Então, os conectivos é saber usar as conjunções, as preposições, dentro dos períodos, de um período para outro. Contexto. O seu texto precisa ser todo contextualizado. Então, quando você está escrevendo seu texto, por isso que existe o rascunho ele é necessário, leia, gente. Já fiz a minha introdução, fiz o meu primeiro desenvolvimento, leia o seu texto. Ao mesmo tempo que você é a pessoa que está escrevendo o texto, você também pode ser o seu primeiro corretor. Então, leia o seu próprio texto e perceba se faz sentido, se está tendo, né, essa relação. Será que eu consegui usar bem os conectivos? Será que eu repeti alguma palavra? Então, sempre leia a sua redação. Fiz a minha introdução, vou ler uma ou duas vezes. Cheguei na minha conclusão, vou ler novamente antes de escrever o texto, né, o texto oficial. Termos. O que evitar? Lembra que eu falei agora há pouco? Caso vocês queiram baixar algumas redações que sirvam de modelo e que ajuda bastante, né? Eu uso isso muito com os meus alunos, redações, modelos, para que vocês possam utilizar para criar a redação de vocês, né? Para quem tem dificuldade, principalmente para começar uma redação. Prestem atenção, né, se essa redação ela é atual.
porque eu vou até aqui repassar para vocês um exemplo. Há alguns anos, por exemplo, tem uma redação nota 1000 de 2020 que já levei algumas vezes para os meus alunos para eles entenderem, né, os critérios de correção, como é a concordância, entender todas essas classes gramaticais de forma contextualizada. E nessa redação estava escrito pessoas portadoras de deficiência. Em 2020, esse termo ele era aceitável. Em 2024, já não podemos mais utilizar, são pessoas com deficiência. Não se preocupem, tá? Que nós iremos estudar também uma listinha de termos, né? Na área da saúde, na área de vocês. Termos que já não são mais utilizados e o que nós devemos utilizar agora, tá? E gênero textual e tipologia textual. Você está lendo a sua redação, ele quer um texto dissertativo, argumentativo, ou seja, um artigo de opinião. A tipologia textual é texto dissertativo ou argumentativo. O gênero é artigo de opinião. Você precisa fazer exatamente o que a banca está pedindo para você fazer. O que é um gênero dissertativo ou argumentativo? Que nós iremos estudar mais à frente, né? Bem detalhado. Dissertar, escrever sobre um assunto, fundamentar, e argumentativo, argumentar. Opinião crítica, né? Sobre esse assunto. Então, prestem atenção na tipologia e no gênero. Se você não seguir, tá lembrando aqui dos slides anteriores? Zero, né? Nota zero. Então, gente, essa primeira aula foi para a gente conhecer, né, um pouquinho da banca, as noções básicas, o que a gente precisa utilizar para fazer uma boa redação. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, que é mais assim, para vocês se organizarem, né, entenderem os critérios da banca, porque a partir dessa primeira aula, vocês vão entendendo, né, os conteúdos que a gente vai estudar mais para frente. Então, não se preocupem, a gente vai estudar sobre gêneros, tipologias, os conectivos, tá? O que escrever na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Falei no início da aula, meu objetivo não é que vocês decorem, né, as técnicas, as regras, é que vocês aprendam de uma forma muito simples, objetiva, para que vocês façam uma ótima produção textual, né, uma ótima redação. Fechem, né, a nota da redação para vocês passarem no concurso, tá? Um beijo, tá? Se tiverem dúvida, podem conversar comigo, né? Enviar mensagem no meu Instagram. Eu tirarei essas dúvidas com a maior alegria do mundo, tá? Até a nossa próxima aula.